Oi pessoal, BW falando. Eu estou iniciando esse vídeo aqui para a gente falar sobre o poder dos 9 Titan Shifters do universo de Shingeki no Kyojin. E é claro, todos os poderes, suas curiosidades. Então bora aqui iniciar esse vídeo para falar sobre esses titãs, é claro, né? Sobre os mais poderosos titãs do universo de Shingeki. Não deixe de se inscrever e deixar seu like para a gente fazer esse vídeo aqui e fazer esse canal crescer bastante. Então bora lá iniciar esse vídeo, então bora lá. Em último lugar, Titã Carroça. Esse daqui é o titã muito versátil, muito prático. Eu diria que ele, em praticidade ele é muito poderoso, mas em força física, não. Ele é o titã quadrúpede, ele tem uma velocidade acima por ser um titã quadrúpede, e ele se caracteriza por ter uma mandíbula muito grande, que é muito forte, não como o titã mandíbula. Mas ele sim é bastante poderoso com seu equipamento que foi apresentado, né, que a Pieck estava utilizando quando ela utilizou contra o Eren em Libério, onde o Eren estava lutando e ela apresentou ter... E ele teve grande dificuldade para conseguir impedir ela, tanto o pessoal lá da Ilha Parades conseguir deter a Pieck por conta daquele equipamento. Mas é claro, ainda fora o equipamento, ela consegue ser muito poderosa por ser um titã, ou seja, qualquer ataque dela ainda vai ser muito fatal. Porém, esse titã tem a desvantagem desse titã é que ela tem uma baixa regeneração, ou seja, ela demora muito para se regenerar, diferente de outros titãs. E ainda assim, se consiga se regenerar, vai demorar um pouquinho para conseguir voltar ativa, mas se a Pieck não for atingida e ser ejetada do titã carroceiro, ela pode gerar quantos titãs carroça ela quiser. Ela pode gerar até mais de 1000 titãs carroça, porque o titã carroceiro gasta pouca energia. É o titã que gasta menos energia de todos, ou seja, se ela sair do titã, se ela ser ejetada do titã carroça, ela já pode criar outros assim, ó, muito rápido, e assim ser bastante letal no campo de batalha, porque embora seja o titã carroceiro, ainda continua sendo um titã bastante poderoso entre os titãs entre os 9 titãs de Shingeki no Kyojin. Oitava colocação, titã blindado, o Reiner. O Reiner é um titã tanque, né? Ele é um titã resistente. Porém, esse titã se caracteriza exatamente pela sua força física. Ele é muito tanque e muito resistente em combate direto. Porém, alguns que estão aqui nessa lista não apresentam tanto essa habilidade. E que já apareceram no anime, né? E também vale destacar que os titãs que normalmente atacam de frente tem o endurecimento de titã, assim como o titã blindado, que é o caso do Reiner. Inclusive, ele próprio já apresentou ter o endurecimento titã, inclusive gera até garras com endurecimento titã. Mas o que vai se destacar sobre esse titã é que qualquer outro que pode ter o endurecimento titã pode conseguir bater de frente com o Reiner, como a titã fêmea ou o próprio Eren, que já conseguiu derrotar o titã blindado. Mas aí então a questão é que ele é muito lento, ele perde mobilidade. Para ele conseguir mais mobilidade, ele precisa soltar partes da sua armadura. Mas ainda assim ele é muito poderoso, é um titã muito tanque e levar um ataque direto contra o titã blindado realmente muito difícil conseguir levantar depois. Esse titã tá na frente por ser mais tanque, ser muito resistente, mas é claro, ele fica um pouquinho abaixo desse nosso novo titã que vai aparecer aqui, né? O Reiner continua sendo um dos titãs muito resistente, claro, conseguiu resistir ao ataque, à explosão do titã colossal, né? Mas ainda assim ele perde muito em praticidade e velocidade. Mas é claro, o titã bastante tanque entrar em confronto direto, outro deve estar bastante preparado. Se levar um ataque pode ser literalmente fatal contra o titã o titã blindado. Realmente bastante difícil de lutar com ele de frente a frente. Pela forma de tanque dele, velho. É bastante resistente esse titã. Se falar na sua curiosidade particular, esse titã, como vimos só uma vez, parece que ainda consegue passar deslocamento da sua consciência para a parte de baixo. Porém, a gente não sabe se isso foi alguma coisa do titã ali, titã blindado ou não, mas se for do titã blindado é realmente bastante apelão considerar de que ele necessariamente pode perder parte da cabeça dele se ele passar a consciência pro corpo. Ele consegue se transformar em titã e regenerar. É realmente bastante apelão essa parte aí, mas até então só foi mostrado uma vez, mas continua sendo uma parte bastante apelona dele. Claro, né, ele perde mobilidade,
mas é um titã bastante resistente, tanque, né? Em nossa sétima colocação vem a Titã Fêmea. A Annie demonstrou ter uma habilidade bastante comum, porém a sua curiosidade, sua velocidade e força bastante comum. Claro, não supera a força do Titã blindado, porém ela tem uma curiosidade bastante comum que foi dita até pela própria Annie, que ela consegue absorver técnicas dos outros titãs, ou seja, ela consegue adquirir técnicas dos titãs com só absorvendo o fluido espinhal deles, ou seja, ela consegue realmente adaptar-se aos titãs. Então ela poderia facilmente adaptar-se ao titã blindado se ela conseguisse a habilidade de outro titã que conseguiria colaborar contra o titã blindado. Ela também supera o titã blindado em velocidade. Ela é uma titã muito veloz e muito prática. Ela também, entre os titãs, ela consegue ali ter ataque de como se fosse humano normal, diferente dos outros titãs, e assim executar habilidades de Muay Thai ali bastante diferentes por conta da sua velocidade. Claro, é um titã bastante poderoso. E ela também tem um grito que meio que ela chama titãs puros, que acabam ajudando ali ela e também dificultando muito qualquer um que tente chegar perto. Claro, essa titã é bastante poderosa, mas também tem o endurecimento titã, mas ela não consegue espalhar o endurecimento titã por todo o seu corpo, e sim todo o seu punho e sobre parte do seu corpo, mas assim, ela consegue ser mais poderosa até que o titã blindado com a velocidade e com uma força graças ao endurecimento titã que ela consegue. Em nossa sexta colocação vem o titã de ataque Eren. Ok, você não poderia esperar que o titã de ataque estivesse nessa colocação, mas o titã de ataque não apresenta tantas diferenças assim com relação aos outros titãs. Claro, eu não estou me referindo ao titã de ataque do Eren com relação ao titã fundador. Esse daí já é diferente. Aquele titã contém 3 titãs, no caso o titã martelo de guerra, o titã fundador e o titã de ataque. Então considerar esses titãs seria bastante difícil, mas eu estou colocando aqui só o titã de ataque. O titã de ataque também tem endurecimento titã, ele consegue formar um endurecimento titã, consegue também formar vários ataques diferentes com endurecimento titã e também consegue bater de frente com o titã blindado, como foi visto que o Eren fez quando ele lutou contra o Reiner, e também ele já derrotou a Titã Fêmea. Claro, o Eren também tem várias habilidades separadas e diferentes, inclusive a sua peculiaridade como o titã de ataque. O titã de ataque consegue interligar a consciência e a memória de outros titãs passados e os titãs futuros, os portadores dos titãs, ou seja, ele deve estar em constante pensamento entre eles. Inclusive, isso interligou cada um deles para fazer com que Eren conseguisse o que ele queria, já que o que estava conectado antigamente no passado, graças ao Eren também está conectado no futuro. E isso fez ele desencadear o rugido da Terra. Claro, né? O titã de ataque tem bastante estamina e também ele pode se transformar bastante, mas aí em outras habilidades que os outros que eu vou apresentar agora possuem mais habilidades que o titã de ataque apresentou até então. Em nossa quinta colocação vem o titã mandíbula. Esse daqui já é separadamente bastante perigoso. Nós vimos o Eren quase conseguir derrotar ele, mas aí eu prestando atenção por um tempo, eu até duvidei de considerar ele nessa colocação. Mas eu percebi, não foi o Eren que conseguiu parar o titã mandíbula, e sim foi a Mikasa. Enquanto o Galhardo Porco estava indo atacar o Eren, Mikasa acabou acertando suas pernas e assim o Eren conseguiu atacar. Fora isso, a Eren estava tendo dificuldades ali com o titã de ataque de parar o titã mandíbula. O titã mandíbula tem obviamente, como ele já dito, né, ele tem uma mandíbula muito resistente que é feita com uma couraça de titã e também suas garras que também são feitas de couraça de titã. Esse titã tem uma mobilidade maior, já que ele também pode se tornar um pouco quadrúpede e ter uma força incrivelmente bastante alta e dá bastante dificuldade para os outros titãs. Provavelmente pela sua dureza das suas garras e de sua mandíbula, ele pode rasgar outros titãs facilmente, provavelmente como titã coraçado ou a titã fêmea. Ele pode até se igualar um pouquinho em velocidade com a titã fêmea ali, por conta de ser um quadrúpede de andar muito rápido e veloz. Se tiver uma área para ele se locomover, uma área que ele possa se deslocar de um lado para o outro, como árvores, ele se torna praticamente invencível, já que ele pode se mover de um lado para o outro, impulsionando-se. Como vimos quando ele lutou contra o Galhardo Porco, lutou contra o Eren lá em Libéria. Ele deu muito trabalho, se não fosse a Mikasa para parar esse titã, o Eren teria muita dificuldade de lutar contra ele.
Em nossa quarta colocação vem o Titã Bestial. O Zeke já lutou contra o Titã Blindado e derrotou, como vimos isso antes da batalha lá do Reiner contra o Eren. Nós vimos que o Zeke é bastante poderoso, ainda mais, porém isso varia muito de Titã Bestial para Titã Bestial. Nesse caso eu vou considerar só o Titã Bestial do Zeke. No caso ele tem uma grande distância. Em ataque físico, como o Titã, ele é bastante poderoso, porém não supera outros Titãs. Mas sua maior vantagem está no seu alcance, onde ele consegue disparar pedras como balas gigantescas que podem acertar. Balas gigantescas que podem acertar o inimigo com uma velocidade muito alta. Essas pedras podem facilmente destruir cidades, casas e por aí vai. Ele também consegue falar, é um dos poucos titãs que consegue falar. E também o seu grito pode, dependendo daquele que absorva seu fluido espinhal, com o grito, o Zeke pode transformar várias pessoas em titãs puros e assim controlá-las. O Zeke também, por ser um titã, tem uma habilidade, uma força bastante elevada por ser um titã e também por uma velocidade ali média, mas o seu arremesso é a coisa que mais se destaca entre ele e claro, ele pode facilmente derrotar outros titãs mantendo ali a distância, jogando pedregulhos enormes para eles que poucos titãs conseguiriam resistir a esse ataque do Zeke. Em nossa terceira colocação vem o Titã Colossal. Esse titã aqui é muito poderoso. Eu falei aqui sobre um titã para cada. Nesse caso, né, por exemplo, o Eren. O Eren teve 3 titãs, mas eu só considerei um, que no caso é o titã de ataque, que foi o que ele ficou mais tempo. Nesse caso aqui eu vou considerar o Armin. O Armin também possui o titã de ataque, né, mas também uma menção rosa para o Bertholdt, que também possuía o titã colossal. Não o titã de ataque, o titã colossal no caso, não é? O titã colossal, ele é exatamente isso. Ele é um titã gigantesco. Vale mencionar que, diferente dos 9 titãs, há vários titãs colossais que ficavam em torno das muralhas, que foi usado para o rugido da terra. Esse titã consegue, com sua criação, ele consegue explodir uma área gigantesca, uma ampla área de alcance gigantesco mesmo. Sem falar que com essa explosão não conseguir, se a pessoa não conseguir tancar, se a pessoa já conseguir tancar essa explosão, terá muita dificuldade de lutar contra esse titã. O titã colossal pode ser lento, porém seu ataque pode ser fatal, como vimos ele lutando na última temporada contra o Reiner, onde ele pega o Reiner e simplesmente dá uma mordida que acaba cortando ele assim, ó, ao meio, tirando uma parte dele. E o Reiner teve dificuldade de tentar se libertar da mão do Bertholdt. Mas destaca que o Titã Colossal, ele consegue ser muito forte, seu ataque é muito pesado. Sem falar que o fato que ele é mais pesado do que os outros titãs pelo seu tamanho. Ele tem uma força ali desproporcional, mas ele é muito lento. Ele também é difícil conseguir acertar a cabeça desse titã, porque ele pode soltar gases tão quentes, mas tão quentes que é quase que impossível chegar perto o suficiente dele. Porém, a sua condição é que quanto mais gás vapor ele solta, mais fino ele fica, mais lento ele fica e mais difícil ele conseguir acertar. Porém, se ele manter sua constituição física, ele ainda assim continua sendo um titã bastante poderoso e letal se conseguir acertar o ataque. Bastante difícil tancar um ataque dele se ele conseguir acertar em cheio. Em nossa segunda colocação vem o Titã Martelo de Guerra. O Titã Martelo de Guerra perde facilmente sua energia, porém ele possui uma resistência muito grande. Ele pode dividir-se entre ficar entre um casulo com uma linha de carne separada do corpo, ou ele pode ficar dentro do corpo do Titã. Ele também tem uma couraça própria do Titã que permite que esse Titã seja muito difícil de atacá-lo de frente. Sem falar que ele pode criar espíritos tão gigantescos que pode dar prejuízo para o Titã Colossal. Sem falar que também, né, deixando em destaque, que o Titã blindado conseguiria provavelmente resistir ao ataque da explosão do Titã Colossal por conta do seu endurecimento Titã, que seria bastante útil. O Titã Martelo de Guerra pode gerar várias armas diferentes e ser bastante prático no campo de batalha. Eu diria que ele é mais prático em letalidade, já que ele pode gerar espinhos do solo, criar armas gigantescas e, obviamente, um martelo. Ele também consegue ser bastante letal e rápido se ele quiser, com uma velocidade média aqui um pouquinho mais elevada. Claro, não superando a velocidade do Titã Mandíbula, mas é claro, se ele acertar em cheio qualquer ataque com armas diferentes,
pode ser letal para qualquer titã, até pro titã do Eren, onde ele teve que meio que esquivar ali para não acertar, para que Lala Taibo não acertasse a sua nuca. Mas é claro, ele ainda teve bastante dificuldade ali lutar se a Mikasa não tivesse distraído a Lala o suficiente para ele conseguir encontrar onde a Lala estava, né, para conseguir capturá-la, assim, destruí-la. Mas é claro, nem as mordidas do titã de ataque conseguiram romper aquele casulo que a Lala formou. Claro, dependendo da pessoa, do titã, ele consome muita energia, então dificilmente conseguirá atuar por bastante tempo, mas ele consegue, pelo pouco período de tempo, ele consegue ser bastante letal. Ele também consegue ser letal em distância, já que ele consegue criar arcos diferentes, armas separadas e uma diversidade gigantesca de armas. Basta o seu portador querer qualquer uma arma e ele vai criar. Esse titã é bastante poderoso em ataque direto, em ataque com armas separadas, mas é claro, ele consome bastante energia e vai ficar cansado facilmente, mas se ele acertar vai ser bastante letal. Tão letal que consegue derrotar facilmente os outros titãs abaixo dele. Em primeiro lugar, nós não poderíamos deixar não de considerar, né, que é o titã fundador. Esse titã é bastante apelão porque, para começar, esse titã é muito apelão. Esse titã consegue controlar toda a mente de todos os da Ilha Paradis. Ele também consegue controlar, atuar em poder e manipular qualquer um dos 9 titãs, dos 8 titãs abaixo. Ele também consegue meio que manipular ali a mente das pessoas. Esse titã só não é tão de ataque por conta da jura que foi feita pelo rei Fritz, a jura de trégua, onde esse titã não atacaria. É até difícil ver esse titã atacando em ação, mas se esse titã não quebrasse essa regra, acho que esse seria um dos titãs mais poderosos, como vimos a própria Ymir lutar com o titã fundador. Graças a esse titã que derivou as outros titãs anteriores, e a união desses titãs formou o titã fundador. Esse titã é muito poderoso, é tão poderoso que possivelmente ele pode delimitar o poder dos outros titãs, velho, e pode cancelar do seu portador o titã. É sério, o titã fundador simplesmente pode decidir desligar o titã daquela pessoa, simplesmente aquele titã não vai ligar mais, ou vai absorver o titã para si e deixar de existir aquele titã dentro daquela pessoa. É um titã bastante apelão, velho, com os poderes dele bastante apelão. Claro, nós não vimos ele tanto em ação por conta da jura do rei Fritz, mas que é o titã fundador que gerou os outros, e não dá para se perceber que é um titã bastante poderoso, superando até mais os outros em poder. E esse daqui foi o nível de poder de todos os titãs, de todos os 9 titãs. Se você gostou desse vídeo, deixa like, se inscreva no canal, que é muito importante. Bora ajudar esse canal a crescer aqui, velho. Deixa like, sim. Obrigado por tudo, valeu. Confira os outros vídeos do canal, que é muito importante. Tem outros vídeos que eu falo sobre Kimetsu, eu falo sobre Tokyo Ghoul, eu falo sobre Naruto. E é claro, eu só vou falar sobre os outros animes que eu ainda vou assistir, que eu reajo no meu canal de React. Então, quando os animes eu terminar, eu vou trazendo aqui pro canal pra gente teorizar e criar mais ideias sobre os animes. Então, obrigado por tudo, valeu e tchau. BW se despedindo aqui.